Olá pessoal, tudo bem? É o professor Sérgio que está falando e em função do nosso probleminha aí de pandemia, né? Então eu estou colocando essa videoaula que é continuidade da contaminação e radiação que nós iniciamos na terça-feira passada, ok? Lembrando que temos também posteriormente a videoaula uma atividade, onde essa atividade será preenchida, são 8 perguntas que eu coloquei em formas de teste, e aí vocês respondem e me encaminham no e-mail. Lembrando que este encaminhamento é o que vai me dar subsídio para que eu possa colocar a presença para vocês. Então, por gentileza, não esqueçam de me encaminhar essas atividades, ok? Se alguém tiver alguma dificuldade, procura através do e-mail me mandar a comunicação para que eu possa saber, ok? Então, dando continuidade à aula, iremos falar sobre irradiação e contaminação, efeitos genéticos e biológicos e as doenças provenientes de exposição à radiação. Então, a contaminação e radiação, ela se dá por basicamente 4 fatores. Ingestão, que é quando você tem contato com algum objeto e depois você leva esse objeto à boca, ou eventualmente você pode tocar nesse objeto e depois ir comer com as mãos e acabar se contaminando. O outro processo é por inalação. No caso da inalação aqui, aí são partículas, né, de gases no ar, aonde você pode estar respirando aquelas partículas. A lesão na pele, que se dá através do contato, e consequentemente as queimaduras, né, onde essas queimaduras muitas vezes se dá pelo contato ou ela pode ser por a proximidade também. Então, as substâncias radioativas, ela continua a emitir radiação mesmo com o indivíduo contaminado, né? E aí ele pode contaminar outras pessoas, dependendo de como for essas contaminações. É o mesmo processo do coronavírus. Se você tocar um objeto contaminado e depois tocar nos olhos, você se contamina. Automaticamente, quando você dá a mão para as pessoas também vão se contaminar. É um processo bastante idêntico, ok? Bom, qual a diferença entre a contaminação e irradiação? A contaminação, ela vai ser caracterizada pela presença indesejável de um material ou um objeto num determinado local. Já a irradiação é a exposição desse objeto ou de um corpo a uma radiação. Então, ele pode ocorrer a uma certa distância sem necessidade de um contato próximo. Um exemplo de radiação e que ela não é contaminante. O caso da luz. A luz, ela irradia, são ondas eletromagnéticas parecidas com as ondas de raio-x, porém ela não causa doença nenhuma. Então, a irradiação tem as características de você ter a exposição, não necessariamente contaminação. E aqui nós temos um exemplo, né? A contaminação, o objeto tocando na pessoa e aí provoca lesão aqui. E aqui nós temos exatamente um objeto irradiando e o braço próximo. E aqui você pode se contaminar por aproximação. Uma observação importante é irradiar, ela não vai contaminar, mas uma contaminação ela pode irradiar. Então, no caso da lâmpada, ela está irradiando, mas ela não está contaminando. Uma observação importante é, nos casos de irradiação provocada por fontes de césio 137 e cobalto 60, ela não torna esses objetos ou corpo humano radioativo. Então, aquele filme que mostra do Césio acidente de Goiânia, aonde o dono do ferro velho chega um momento que ele está contaminado e as pessoas têm medo de chegar próximo, aquilo não é verdade. Ele não está irradiando, ele está sim contaminado, ok? Efeitos genéticos da radiação. Então, o núcleo de uma célula ela é composta de cromossomos, onde esses cromossomos, 25% é do pai e 25% é da mãe, totalizando aí 50%, ou seja, a metade do indivíduo que vai receber essa hereditariedade. E os outros 50% vai ser dele mesmo. Neste caso, quando há uma mutação tanto no espermatozoide quanto na célula ovo, ele vai ser passado para as gerações seguintes. Então, na proporção de quanto? Desses 25 daqui mais
25 daqui. É o suficiente para você já alterar uma estrutura celular e, com isso, provocar alguns danos na formação do dedo. Muitas mutações produzem efeitos danosos, né? Frequentemente severos, incluindo deficiências mentais, doenças mentais, cegueiras, morte fetal e a má formação congênita. A radiação nada mais é do que a perda de uma energia através de um átomo, aonde ele vai procurar adquirir estabilidade. No momento que ele atingir esse ponto estável, aí ele para de emitir energia. Efeitos biológicos. Esses efeitos, eles são consequências de uma longa série de acontecimentos, e ele vai iniciar essa excitação e ionização até a mudança no organismo. Há dois mecanismos que existem as alterações químicas, né? Que nós chamamos de efeitos diretos e efeitos indiretos. No processo de interação dessa radiação, é muito importante porque as modificações ocorrerão no DNA dessas moléculas. E qual a velocidade que isso ocorre? Quando os efeitos forem físicos, aí nós temos o quê? Uma velocidade de transformação, né, das contaminações de 10 elevado a menos 13 segundos. Isso dá em torno, gente, de 1 picosegundo. É muito, muito, muito rápido. Você não consegue ter tempo de pensar, já ocorreu o fato. O químico é um pouquinho mais lento que o físico, porém ainda está na ordem de nanômetros, 10 elevado a menos 10 segundos. Então isso é muito próximo do nanômetro ainda, que é um tempo extremamente rápido. Os efeitos biológicos já podem ocorrer entre minutos, podendo se estender até anos. É uma resposta natural do organismo, né? E aí não vai constituir necessariamente numa doença. Então é o caso de uma redução de leucócitos, vai provocar uma leucopenia. Já os efeitos orgânicos são as doenças, né? A incapacidade de recuperação do organismo devido a essa frequência ou quantidade desses efeitos biológicos. As consequências disso passam a ser catarata, câncer ou leucemia. Então, ele já é um efeito grave. Quando você olha aqui nessa amostragem geral, olha os efeitos físicos, as quantidades de pontos que ele pode interagir no corpo. Os químicos já diminuem bastante, né? Os biológicos mais ainda, e os efeitos orgânicos, basicamente nós temos 2 pontos, porém 2 pontos fatais. Aqui é onde está a maior gravidade e o processo é irreversível. Bom, em função do uso dos raios-x na terapia, né, houve o quê? Alguns resultados que se tornou desagradáveis, como eritema de pele, né, evoluindo para uma ulceração através das mãos dos médicos e ainda evoluindo para um câncer de ossos, resultados de exposição. Essas doenças, elas podem ser definidas como uma intoxicação local ou intoxicação geral do organismo. Vai ser produzido pela energia ionizante e é caracterizada pelos seguintes fatos. Na realidade, são 8. Primeiro, sintomas gerais, cefaleia, vertigem, alteração de tato e olfato. Sintomas gastrointestinais, anorexia, náuseas, vômitos e diarreias. Esses dois são sintomas que acontecem em qualquer virose, né? Ou qualquer outro tipo de doenças. Sintomas cardiovasculares, como taquicardia, arritmia, queda de pressão sanguínea, alteração de permeabilidade vascular, caso do edema, alteração de quadro sanguíneo, né? A leucopenia e aumento dos índices de sedimentação. Temos ainda perturbação psíquica, então pode ocorrer irritabilidade, insônia, fobias, baixas defesas orgânicas, que são inibições na formação de anticorpos. E aí nós temos forte propensão a infecções, como estomatite, gengivite, amidalite, enterocolite, né, broncopneumonites e abscessos pulmonares. E, por último, epilação, que é a queda capilar. Geralmente isso daqui a gente visualiza muito quando nós estamos fazendo quimioterapia, onde você tem a queda capilar nesse processo. E nos órgãos, como que funciona? Aí eles vão ser proporcionais às doses aplicadas. No caso da medula óssea, ele pode ocorrer com visualização em microscópio entre 50 a 100 Hz. Isso dá aproximadamente entre meio a 1 sievert. E com isso ocorre
a destruição parcial das células. O principal risco nesse caso é a anemia, citado anteriormente, né? Só para vocês terem uma ideia desses valores aqui, a portaria 453 determina, num prazo de 12 meses, no máximo 0,05 sievert por ano. Então é acumulativo, ok? Então você vê que esses valores estão bem acima do que se permite ali. Então precisa ter uma exposição muito grande aqui para você atingir esses valores. No caso do osso, né, o principal problema agora vai ser a radiação emitida por elementos radioativos, rádio, tório, estrôncio. Isso ocorreu muito nas indústrias de relógios luminosos. Isso lá no passado surgiu um monte de trabalhador doentes, e aí perceberam que era o manuseio deles com pinturas fluorescentes, à base de rádio. Então, quando você usa o relógio, que à noite no escuro ele dá aquela fluorescência, né, no ponteiro, nos números, é exatamente esse elemento químico rádio. Pode ficar tranquilo que isso daqui não vai afetar vocês. Afetavam eles lá quando eles manuseavam a base desse rádio que era radioativo. Nós temos ainda o pulmão, né, que aí pode se depositar através das inalações e com isso você ter como consequência o câncer. Este efeito é observado principalmente na mineradora, né, minérios expostos às altas concentrações de radônio. No caso da tireoide, nós temos dentro do corpo humano um dos órgãos críticos no caso de incorporação do iodo radioativo. A taxa de mortalidade é extremamente baixa comparado com leucemia. Temos ainda o sangue periférico, né, onde o quadro sanguíneo ele já vai se alterar com 25 rens. No caso, os linfócitos vai ocorrer a queda dele, né, o desaparecimento dele em poucas horas, dos granulócitos em torno de alguns dias e as plaquetas e eritrócitos algumas semanas. E aí, consequentemente, a leucopenia reinstala-se 2 a 3 dias depois e envolve todas as células brancas. No caso do baço, nós temos aí 800 rens, né, onde ele vai ficar acentuadamente aumento de volume logo no primeiro dia, e aí ele vai se tornar pequeno, avermelhado escuro e, consequência, vai ter a consistência dele extremamente firme. No caso de mamas, nós temos aí os tecidos mamários durante a fase de procriação muito sensível, né? E aí você pode ter indução do câncer. Então aqui, muito cuidado, né? Com mães na fase de amamentação, principalmente no início, né, de gravidez. Cristalino. Aqui o dano biológico principal que vai ocorrer é a formação de cataratas. Rim já é um órgão um pouquinho mais resistente comparado a esses outros. Então, acima de 2.000 rens, né, você vai ter alterações que vai ser visíveis ao microscópio. Acima de 3.000 vai começar a ocorrer lesões mais graves, né, sendo em parte secundária as alterações vasculares. Então, o rim é um órgão bastante resistente comparado com esses outros. Testículos, de uma forma geral, vai acontecer com doses acima de 50 rens. Entre 300 e 400, você tem todas as células destruídas. Castração, dose única de 500 a 600. No caso do ovário, a esterilidade temporária já vai ser na ordem de 170. Você vê menor que a do homem. E permanente, 290. Castração vai estar entre 450 a 700 rens. E com isso, a gente tem uma visão geral de alguns pontos do organismo humano. Okay, gente? Então, a nossa aula de hoje se encerra aqui. Muito obrigado e boa semana para vocês. E que Deus esteja com todos nós aí nesse momento difícil. Obrigado.